Paz Deus, meus queridos irmãos, irmãs, que Deus abençoe. Aqui quem fala é o irmão Silvio. Vou fazer um vídeo para o canal. Agradeço todos os inscritos, os comentários. Vamos partir firme em nome do Senhor Jesus. E nós, como povo de Deus, devemos sempre ser claro, andar na justiça e se indignar contra injustiças feitas contra pessoas. E a congregação cristã no Brasil passou aí mais de 100 anos condenando, tirando pessoas das outras denominações, porque eram falsos, eram doutrinas falsas, doutrina de homem, eram ladrão, não tinham salvação, porque não guardava a doutrina da congregação e aquele monte de coisa. E o problema é que enquanto a congregação estava por trás da cortina, tudo bem, isso aí valia. Só que as pessoas de outras denominações, eles nem se batiam com isso aí, porque eles sabiam. Mas só que eles foram estudar exatamente a congregação. Por que essa igreja ela é tão exclusivista, se acha detentora da salvação? Vamos ver o que roda por dentro disso daí. E aí chegaram à conclusão que é uma igreja baseada não na escritura, mas baseada em revelação. Tudo na congregação é revelado, é os santos tópicos, os santos ensinamentos, as santas reuniões. Deus nos mostrou, Deus nos revelou, e hoje é constatado que muito mesmo é só apenas ilusão humana de pessoas sem base bíblica, pessoa que não pensa no próximo. E hoje a congregação está sendo exposta contra o que ela pregou durante mais de 100 anos, chamando os outros de falsos, de mentirosos, falsos profetas, sectário e um monte de coisa. E agora, depois que nas redes sociais, a congregação ela manteve os seus membros vendo as redes sociais e pregação, esclarecimento e de outras denominações, muitos anos como demônios, satanás, coisa das trevas. Não coma disso daí, que daí é nojento, é pão embolorado, isso é comida de um dia para outro. Então conseguiu manter os membros da congregação muitos anos com essa mentalidade. Só que sempre, em vez em quando, sai e dá uma observada. Principalmente os que são maltratados lá dentro, aqueles que são esmagados, aqueles que são menosprezados, eles saem revoltados, não com as pessoas de bom coração e com a instituição, bora dizer, em si, não. Ele sai revoltado com algumas pessoas que sem justiça
sem base bíblica, sem amor, sem misericórdia, um ditador ou um grupo de ditadores fez com ele. Então ele vem e fala tudo o que aconteceu. E ao falar, milhares e milhares de pessoas, eles também sofreram, e vê nisso daí uma oportunidade também de falar. É um tipo de maldade contra a igreja? Não. É um tipo de desabafo para ajudar pessoas que vivem nas mesmas situações que ele. Como no pecado, famoso pecado de morte que a congregação pregou durante mais de 100 anos, que é a relação sexual ilícita, ou a relação fora do casamento. Para a congregação, isso daí é um pecado de morte, a pessoa não tem mais jeito. Isso daí é uma falsa doutrina. Isso daí é um juiz injusto. E outra, que com esse ensinamento, com essa falsa doutrina, eles destruíram muitas famílias, destruíram totalmente muitas famílias, dizendo... Opa, que quase dá um negócio. Então vamos lá. Então a congregação hoje ela está provando do seu próprio veneno, e que ela... Isso é um juiz de Deus, irmão. Presta atenção isso daqui. Isso é um tipo de juiz do Deus Todo-Poderoso. Porque essa igreja, ela destruiu muitas famílias. Qual é a família que vê o seu parente que esteve na congregação durante 20, 30 anos, porque ele cometeu uma infração, todo mundo vira as costas para ele, todo mundo fica o condenando? Qual é a família que vai? Então eu vi família inteira se revoltando, porque se o pecado fosse na família do ministério, não tinha um jeitinho, era apoiado. Mas se fosse na família de outro irmão, acabou-se. Aquele dali era esmagado. O nome dele no meio da irmandade vira um serimboléu, se acaba em nada. Então a família fica revoltada. Então uma congregação hoje, se ela não tiver humildade, e falo isso para o ministério, se o ministério não tiver humildade, que não tem mesmo, porque aprenderam a vida toda a não ter humildade, a não reconhecer os seus erros, a não conhecer as doutrinas falsas que foram ensinadas na igreja, se ele não vier a público, falo em rede nacional, falar dos erros, das mentiras, das falsidades, de tudo quanto lá dentro é movimentado, a igreja ela vai sofrer bastante, porque hoje já tem um grupo muito grande. Então o melhor remédio para a igreja é reconhecer a sua desgraça, a sua derrota, e vir a público falar a verdade para as pessoas. Parem de mentir, parem de enganar, parem de... Tem até a carta que cabe certinho. É a carta no capítulo 3 de Apocalipse. Sabe qual é a carta? É a carta de Sardes. Sabe o que aconteceu de Sardes? Sardes era uma igreja grande, famosa,
Só que os seus pecados era terrível. Então Deus falou: você tem fama que vive, mas está morto. E eu vi o irmão fazendo a comparação. Sardes era como aquela árvore que tinha muita folha, as folhas tudo verdinha, mas só que a pessoa chama um agrônomo e ele vai lá fazer um exame naquela árvore, e aquela árvore por dentro ela está oca, ela não tem mais vida no caule, por dentro está toda oca. Assim era a igreja de Sardes, parecia por fora muito bonita, mas não tinha vida. E qual foi o conselho? E é isso que o ministério, a igreja deveria se posicionar. Qual é o conselho? Você tem a fama que está vivo, mas está morto. Morto. Então, aí Deus falou: procure salvar os que ainda não morreram completamente, e vejam aonde erraram, vejam o que vocês estão fazendo, vigiem e preste atenção, procure melhorar, procure ser verdadeiro, procure ser honesto, procure ser pessoas que agradem a Deus e que andam de acordo à vontade dele. Pare de mentir, pare de viver de aparência, porque se não vigiarem, eu virei de repente e você não descobrirá a hora que eu vou lhe atacar, a hora que o ataque virá. Então, o que você tem que fazer é ser verdadeiro. Os irmãos da congregação, ser verdadeiro, parar de mentira. E outra, isso eu digo porque é no país inteiro, no meio do ministério, o que mais tem é falsidade, pessoas falsas. Eles estão ali pelo status, eles estão ali porque ele é ancião, ele é cooperador, ele é diácono. A maioria esmagadora é uns tramando contra os outros. Se tem um ancião, quando ele cai, eu vi pessoa louvando, dizendo graças a Deus que o fulano de tal caiu, ele saiu do caminho porque agora vai abrir portas, muitos vão entrar. São pessoas que procuram a desgraça do seu próximo, do seu irmão, para ele se dar bem, ou para alguém se dar bem. Então isso é um ministério cheio de falsidade. Não são verdadeiros. Você que está aí dentro do ministério, vamos supor, se acontecer algum problema com você, vamos supor, você perdeu. Não, eu não fiz nada porque eu vou renunciar. Faça isso daí para você ver. Renuncia o teu ministério. Você vira um fantasma. Ninguém te vê mais. Os teus amigos que hoje te abraçam, que hoje vai na tua casa, come, bebe, e aquela festa, aquela alegria, aquilo a gente pensa que igual isso daqui não tem. Faça o que eu estou te falando. Quando der mais ou menos com 15 dias, acabou-se. Você apagou, é como quem você morreu. Aquelas amizades, aqueles banquetes, aquelas festas. Meu amigo velho, vira tudo pão bolorento, não presta. Sabe por quê? Porque a partir de então todo mundo vai te julgar como você fez alguma coisa grave. Se prostituiu ou fez isso. O problema mais sério é a prostituição. Ou ele arrumou outra mulher, ou tem algum negócio aí que é grave. Então vamos sair fora para nós não se contaminar, porque nós somos do ministério, nós não podemos se misturar com essas coisas. São falsos demais. Eu digo porque eu vi pessoa tramando
grupo aqui mesmo de São Paulo, indo para o estado, fazendo um coloi com os de lá, e porque esse alguém não compartilhava das mesmas ideias, pressionaram ele até ele renunciar. Ele renunciou. Ele era um homem mais velho do estado do Maranhão. Não, ele era o segundo mais velho do estado do Maranhão na hierarquia ministerial. Ele virou um fantasma. Eu mesmo, na época eu era do ministério, eu ficava conversando com outro amigo meu: rapaz, você acha isso justo? Esse irmão passou a vida toda dedicado na igreja. Esse homem, ele não parava um final de semana, era sempre atendendo o batismo, Santa Ceia, isso, aquele outro. Aquele homem, era a vida dele toda, era trabalhando para a igreja. Agora, só porque ele renunciou, você vê, ninguém manda mensagem para ele, ninguém fala com ele. O homem virou um fantasma, virou um demônio. E eu vi em reunião pessoas, além de ter arrancado, coloiando contra ele para esmagar ele, para destruir ele. Isso é coisa de Satanás. Isso não é de homens de Deus que têm misericórdia, que têm compaixão. Vê os exemplos de Jesus. Aonde foi que Jesus andou condenando e amaldiçoando as pessoas? Aonde foi que Jesus andou condenando as pessoas e amaldiçoando, dizendo: você está condenado aos infernos? Não. O que Jesus fazia? Pegaram a mulher em um ato adulterando, levou para ele dar o aval de condenar, porque estava todos prontos a apedrejar. O que Jesus falou: se vocês não têm pecado também, atira a pedra nela. Você está entendendo? Então, a congregação tem muito erro, tem muita mentira, tem muita coisa diabólica que Deus não se agrada. Tá bom? Deixa o like, se inscreva e Deus abençoe.